Olá, meus alunos do nono ano, aqui é o professor Ronaldo e vamos para mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos continuar, né, ainda no capítulo 10, aí da página 196 do livro de vocês, né, que fala sobre luz e cores. No entanto, vocês vão abrir aí lá na página 200 deste capítulo, tá bom? Deste capítulo 10, que fala lá sobre reflexão da luz. Pessoal, nós vamos entender aqui um pouquinho sobre o comportamento da luz. E até o final dessa videoaula eu quero que vocês compreendam, o objetivo central é vocês compreenderem como é que ocorre o processo de formação das cores, como que nós enxergamos as cores dos objetos, ok? Então prestem bastante atenção. Vamos iniciar estudando a reflexão da luz. Pessoal, quando uma luz ela incide sobre uma superfície plana, ela vai se comportar de uma forma bastante peculiar, certo? Quando a superfície é plana, como é o caso da superfície de um espelho, que tem capacidade de refletir, um raio de luz, quando ele incide sobre a superfície, ele vai ser refletido, como vocês podem observar nessa primeira imagem. Aqui, pessoal, a luz dessa lanterna ela incidiu sobre uma superfície espelhada e o feixe de luz incidente ele foi refletido, certo? Como vocês podem observar aí. Então, o que acontece, pessoal? Essa luz que incide sobre o espelho, a gente chama de raios incidentes, tá bom? E esses raios que colidem contra o espelho, eles são refletidos. Aí o próprio nome, como o próprio nome diz, nós vamos chamar eles de quê? De raios refletidos, tá bom? Então lembrem-se bem disso. Acontece algo interessante também, pessoal, que o ângulo de incidência, certo? Desse raio que está incidindo sobre a superfície espelhada, ele é igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Vocês podem observar aí. Essa reta normal ela serve para dividir um ângulo ao meio, tá bom? Aí quando você divide esse ângulo, você observa que com relação à reta normal, o mesmo ângulo do raio que incide o mesmo ângulo do raio que incide é igual ao raio que está sendo refletido. É o mesmo ângulo, tá bom? E isso acontece nos espelhos. No entanto, tem superfícies aí que elas não possuem esse polimento, elas não são tão lisas. O que acontece, pessoal? Os raios eles podem ser refletidos de forma difusa, como vocês podem observar nessa imagem. Quando a reflexão é difusa, o raio incidente ele é refletido, ok. No entanto, em várias direções, o que nós chamamos de reflexão difusa, como vocês podem observar aqui, ao contrário do que nós estudamos agora há pouco, que é a reflexão regular, que o raio ele incide da mesma, o raio de incidência ele vai ser refletido da mesma forma que ele incidiu, tá bom? Como podemos observar aqui nessa reflexão regular, ok? Então, lembre-se desse nome, reflexão difusa, é que os raios refletidos eles irão em várias direções. Continuando, agora nós vamos falar sobre a característica aí, pessoal, dessa reflexão nos espelhos planos. Os raios refletidos, pessoal, eles formam imagem que parecem estar atrás do espelho, né? Isso nesses espelhos planos. Se você observa esse objeto, que foi colocado próximo a esse espelho, o que acontece, turma? Esse objeto ele vai incidir a luz contra o espelho, tá bom? A luz que foi direcionada a ele vai ser refletida em direção ao espelho e vai chegar até os nossos olhos. A imagem que vai se formar nesse espelho, ela parece estar aqui atrás do espelho, tá bom? E lembrando que essa imagem ela não pode ser projetada, como é o caso dos filmes, né? Daqueles retroprojetores que projetam filme. Então, pessoal, nós chamamos essa imagem formada no espelho plano de imagem virtual, ok? Ela não é uma imagem real porque ela não pode ser projetada, certo? E invertida, porque como você pode observar neste garoto aqui, o que acontece, pessoal? Essa imagem, a imagem é a mesma, ela está à mesma distância do espelho. No entanto, ela é invertida, tá bom? Como vocês podem observar aqui, certo? Então, é bom vocês prestarem bastante atenção. Então, que é essas características do espelho plano, que a imagem formada é virtual e invertida. E ela sempre vai estar à mesma distância. Então, se eu aproximar esse objeto aqui do espelho, a imagem dele também irá se aproximar e vice-versa, tá bom? Então, ele sempre vai estar à mesma distância do espelho, ok? Então, vamos lá agora falar sobre os espelhos curvos.
Os espelhos curvos, eles, como o próprio nome diz, né, ele tem essa curvatura aqui, tá bom? Que vocês podem observar. No espelho, o espelho convexo, que também é um espelho curvo, pessoal, essa curvatura, a parte espelhada dele é a parte mais externa, é como se você pegasse uma colher, certo? E aquela parte externa da colher fosse esse espelho convexo, tivesse esse formato. Já no espelho côncavo é o contrário. É a parte interna da colher, né? Vamos colocar assim, dando esse exemplo, que é o espelho côncavo, que é a parte espelhada. O espelho convexo, pessoal, ele é utilizado naqueles locais que precisa ser ampliado o campo de visão. Se vocês analisarem aqui, pessoal, as imagens captadas por esse espelho, elas sempre serão menores, tá bom? Do que o real. No entanto, ampliada, vem ampliar o campo de visão. Então, em muitas lojas, utilizam esse tipo de espelho, certo? Nos retrovisores dos carros, né, também são utilizados, porque amplia o campo de visão, facilitando com que você veja o que está lá atrás, né? Está vindo ali em direção a você, no caso do veículo. E o espelho côncavo, ele só amplia, pessoal, a imagem quando ele está se aproximando do objeto. Então ele vai ampliar, certo? A imagem. Então a imagem ela vai ampliando. Ele é utilizado bastante, pessoal, principalmente por dentistas, certo? Como você pode observar essa imagem, que ele quer observar como é que está o estado desse dente. Então ele aproximou aqui, pessoal, o espelho côncavo. Quanto mais você aproxima do objeto, mais ampliada é a imagem. E muitas mulheres utilizam esse espelho côncavo para poder se maquiar também, que facilita, né? Amplia aquela imagem que está sendo colocada na frente deste espelho, certo? Esses são os espelhos curvos. Continuando, turma, nós vamos falar aqui sobre o comportamento, né, da luz quando ela passa de um meio para o outro, ok? O nome não está aqui, que ficou faltando o título, mas nós chamamos isso aqui de refração da luz, tá bom? Refração. A refração ela ocorre quando o raio de luz ele passa de um meio para o outro, certo? Vamos observar aqui na imagem, né? No caso dessa imagem, nós vamos observar que a luz ela está saindo do ar, né? Ela está do ar para a água, então ela está mudando de meio, do ar para a água. O que acontece? Com essa mudança de meio, pessoal, no caso dessa incisão oblíqua, a oblíqua você pensa assim, que é aquele raio que ele entra na diagonal, né? Que ele vai formar algum ângulo ali com aquela superfície. O que acontece? O raio de luz ele não vai ser refletido da mesma forma, né? Quando ele muda de meio, ele vai ter um certo desvio da luz, tá bom? E a velocidade também vai reduzir, certo? Dessa onda luminosa, a velocidade vai reduzir, tá bom? Então, nesse tipo de refração, a luz ela muda de velocidade e direção. Já quando ela atinge, né, ela vai de forma perpendicular, ou seja, aqui você pode observar que ela não está formando um ângulo com a superfície, um ângulo de 0 graus. Você observa que quando a luz muda de um meio para outro, não há esse desvio, né, que ocorreu aqui na primeira imagem. A luz ela continua em linha reta, neste caso, e o que acontece? O que vai variar vai ser a velocidade, tá bom? Essa mudança, né, essa refração, ela acontece do espaço para a atmosfera, né, quando a luz solar está entrando na atmosfera, então a luz ela vai perdendo velocidade, muda de direção um pouco. E nesse caso, né, quando passa do ar para a água, e também em objetos, como nós vamos observar mais adiante. Lembre-se desse fenômeno, refração. Eu não coloquei o nome aqui, mas lembre-se aí, refração. Pessoal, nós estudamos já em uma videoaula anterior que a luz branca ela possui aí uma característica também bastante peculiar, porque ela comporta vários espectros de luz, né? Outras frequências ali menores, que nós chamamos de luz visível, que ela vai variar aí do violeta ao vermelho, que é aí tá aí o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa coloração aqui, essa luz visível, né, que nós vamos colocar, esses espectros de luz que compõem a luz branca, nós vamos então caracterizar ele, né, como conjunto dele, a luz branca, certo? Como vocês podem observar aqui.
ok? Parece um arco-íris. Então, essa aqui é a coloração, certo? Que contém a luz branca. Como vocês podem observar aqui, a luz ela passa pelo prisma, né, que é uma superfície polida também, e a luz ela é meio que decomposta, né? Ela se decompõe em várias outras frequências de onda, referente às cores, tá bom? Então, lembre-se disso aqui, turma, porque nós vamos entender que o processo de formação de cores depende dessa característica aqui da luz branca, certo? Olha aqui, a cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina. Por exemplo, lembra-se que nós falamos da luz branca? Então, a luz do Sol é uma luz branca. O que acontece? Ela tem aquela variação, né, de espectros lá referente às cores. O que acontece? Quando essa luz ela atinge, no caso essa maçã, a maçã ela tem uma certa pigmentação da luz vermelha, certo? Então ela vai refletir a luz vermelha e vai absorver os outros espectros dessa luz branca, certo? Então por isso que nós enxergamos a maçã da cor vermelha, porque ela está refletindo a cor vermelha. E os demais espectros de luz está sendo refratada, né? Ela está ali, vamos colocar vulgarmente, que ela está absorvendo, né? Tá bom? Então é esse caso que a gente consegue observar as cores, conforme a reflexão do espectro de luz da luz branca. Vamos para a outra imagem. Olha aqui, turma. Quando a luz branca ela atinge, por exemplo, essa superfície aqui, nós vemos a cor verde por quê? Porque o comprimento, o espectro de onda verde foi refletido da luz branca. Da mesma forma, nós temos aqui também o branco, né? O branco, ele só é branco porque ele contém toda a pigmentação, né, referente a essas demais cores. Então, ele vai refletir na sua totalidade a luz branca. Por isso que nós vamos identificar a cor branca, porque o conjunto de todos aqueles espectros de cores que nós falamos agora há pouco compõem a luz branca. Nesse objeto vermelho, né, que ele tem uma pigmentação vermelha, você vai observar também que de todo o comprimento de onda, né, branca, ele vai refletir apenas uma frequência referente à luz vermelha. Por isso que você vai observar, né, a cor vermelha desse objeto, porque essa luz vermelha, esse espectro de luz referente ao vermelho, vai até teus olhos e você vai ver esse objeto vermelho. Da mesma forma, neste outro objeto, ele tem pigmentação azul, então ele vai refletir a cor azul. Já no caso da ausência de cor, né, dos corpos escuros, por eles não ter pigmentação, eles não refletem nenhum comprimento de onda, né, da luz branca. Então ele vai absorver na sua totalidade. Então, como ele não reflete, nenhuma luz vai até teus olhos. Então você não vai ver cor alguma, né? Você vai ver a ausência de cor, que é os corpos escuros. Ok? O que acontece, turma? Às vezes, né, a gente pode analisar que a cor dos corpos depende da luz que incide contra ele. Por exemplo, aqui nesse corpo escuro, você viu que a luz branca ela não é refletida, então você tem aquela ausência de luz. Então você vai ver o corpo escuro. No entanto, se você estiver agora em outra situação em que você ilumina um corpo com a luz azul, como é o caso desse que tem pigmentação vermelha, como ele não consegue refletir a luz azul, né? Porque ele tem pigmentação vermelha, essa luz azul ele vai absorver, não vai refletir ninguém. Nada, né? Então você vai observar a ausência de cor, né? Então você vai enxergar esse corpo também escuro, porque ele não está refletindo. Porque se o corpo é vermelho, ele vai refletir apenas a luz vermelha. Não importa a outra luz que eu jogar nele, ele não vai refletir. Então vou observar que esse corpo vai ter aí aspecto escuro, tá bom? Turma, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês e passarei algumas atividades referentes a este conteúdo, tá bom? Por mais, boa aula, né? E responda as atividades e me envie. Até mais!